Mas eu queria começar a falar da a minha fala inicial, eu queria que a gente deixasse bem claro que a velhice ela é heterogênea, a gente não pode pegar e como muita gente fica falando, porque coitado dos idosos, eles estão em casa, eles estão isolados, a gente colocar todos os idosos no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo saco, né? Porque existem várias velhices, diferentes velhices, então tem idosos conectados que estão a 1 milhão por hora. Hoje eu vi um depoimento lindo no curso que eu estava acompanhando do Espaço Longe a Viver, que era uma das alunas, que é psicóloga, falou que a avó dela, aos 71 anos, está super conectada, está mais conectada que ela, que é jovem. Então, acho que a gente tem que ver isso, né? Mas eu acho que a gente tem que falar mais dos grupos que estão mais atingidos dentro da velhice, que são os idosos que estão mais frágeis mesmo, que sofrem já um estresse que todos nós estamos sofrendo, né? Com essa ameaça, que é a ameaça desse vírus, que traz a questão da morte muito forte para a gente. Aí eu já venho, já como psicóloga mesmo falando, que se torna difícil para todos nós, não só para os velhos, e principalmente para os velhos e os velhos com fragilidade, né? O preconceito se acentuou, né? Sobre a velhice, a gente tem um foco, aí a Raquel depois vai falar melhor para a gente, como ela está vendo isso, né, essa questão desse holofote para os velhos, né, para essa velhice que estava tão esquecida, tão jogada, e principalmente aqueles idosos frágeis e vulneráveis que as pessoas nem lembravam, né, que é como se recusasse a sua própria velhice, né, e eu também já me coloco, Beltrina, dentro dessa velhice, que eu estou com 60 anos, então eu já falo desse lugar também, né. Mas o que a gente observou, principalmente nos idosos que eu cuido, né, que estão dentro do meu espectro de cuidados, e mesmo os meus colegas que eu divido, como a Raquel e outros colegas que trabalham com essas velhices, o que a gente viu? A gente viu a questão de muitos sentimentos como medo, angústia, né? Os quadros de ansiedade mais acentuados começam a aparecer, a depressão, né? Esses comportamentos começam, e a própria negação, quando todo mundo fala, nós estamos vendo um monte de idoso na rua, eles não querem saber, eles não... As pessoas vão falando sem pensar que aquele indivíduo ele tem uma série de questões com ele que ele é uma proteção, é até um mecanismo de defesa para ele, né? Ele negar é um mecanismo de defesa também, né? Cabe a nós, profissionais, tentar informar esse idoso, tentar acessar esse indivíduo no sentido de afetá-lo, mostrando para ele que, sim, tem um vírus, que esse vírus ele é mortal e não é só para os velhos, é para todo mundo, né? Então, eu gostaria de falar isso. Outra coisa também que eu acho que a gente tem que levar em conta é que existem quadros psiquiátricos e psicológicos que são mais acentuados nesse momento mesmo do envelhecimento, né? A questão da ansiedade, ela aparece muito no envelhecimento, a questão dos quadros depressivos aparece bastante, né? A questão dos quadros demenciais, eles são, faz parte da história, assim, vamos dizer, do processo de envelhecimento. Alguns têm mais sorte, ou até pelo seu repertório de vida, tem menos possibilidades, né, assim, de ter esse tipo de quadro, mas é frequente na velhice. E que agora, com a pandemia, está vindo muito forte. Está se acentuando muito isso, né? E muitos desses idosos, eles vivem, vamos pensar mais nos centros urbanos, onde é mais difícil isso, né? Assim, o isolamento, ele é mais, ele já existia antes, né? Para esses idosos. Temos que pensar que na cidade de São Paulo, ontem eu estava vendo uma live também de um profissional, ele estava falando, existem 1.800.000 idosos na cidade de São Paulo, pelo menos metade moram sozinhos, nas regiões pelo menos mais centrais, e eles moram sozinhos, eles dependem de uma ou duas necessidades de vida diária, de auxílio. O que é isso? Precisam de alguém para cozinhar, precisam de alguém para auxiliar, de repente, para administrar uma medicação, para arrumar a casa, para fazer alguma coisa, né? Para fazer compras, eles precisam desse auxílio. Então, esses idosos, eles já residiam sozinhos, muitas vezes, eles já tinham a perda dos seus cônjuges, ou seja, já estavam viúvos, né? Muitos já, os amigos já tinham falecido, aposentadoria, tudo isso leva e empurra o indivíduo para esse momento de isolamento social também, que era antes da pandemia, que agora a gente está olhando com mais foco, né? Então, acho que se eu tiver mais tempo, a gente vai poder falar melhor sobre esses processos todos, e eu quero que todo mundo comece a refletir, como a Beltrina falou, a gente está aqui no momento de reflexão, né? Será que realmente esse isolamento social afetou só os velhos, ou afetou a todos nós? E como afetou a cada um de nós, e como afetou esses velhos que estão sozinhos, que já estavam sozinhos, né? Então, acho que é isso, Beltrina.